Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa aula sobre nutrição mineral, hoje nós vamos ver um pouco sobre sintomas e funções dos elementos minerais. Tá? Então aqui a gente já tem alguns exemplos, de esses sintomas que acontecem nas folhas e vamos ver um pouquinho mais como que eles acontecem. Bom, existe uma relação direta entre o sintoma, e a função do elemento, ou os sintomas e a função do elemento, ou funções, Então a gente pode visualizar aqui nesse gráfico, nós temos no eixo X a concentração do nutriente no tecido da planta, micromol por gramas de peso seco, e no eixo Y nós temos o crescimento ou a produtividade em percentagem do máximo, tá? Então de 0 a 100. Vocês visualizam que aqui nós temos uma curva, Essa curva, à medida que vai aumentando a concentração do nutriente no tecido, vai aumentando o crescimento da planta ou a produtividade dessa planta, até chegar num nível em que essa curva fica estável. Mesmo aumentando a concentração do nutriente no tecido, não há, de acordo com essa linha, aumento no crescimento ou na produtividade. E a partir de um determinado valor do nutriente no tecido, ocorre uma redução do crescimento ou da produtividade. Então, o que a gente pode visualizar aqui em função dessa linha? Nós temos 3 áreas nesse gráfico. A primeira área aqui, mais clarinha, chamada de zona de deficiência. O que significa isso? Que há uma redução do teor, do teor do nutriente no tecido, e, consequentemente, uma redução no crescimento dele. Então, veja que a partir desse valor para baixo, próximo a 0, em vez do crescimento crescer, ele está reduzindo. Em vez da produtividade crescer, ela está reduzindo. Mas a gente pode visualizar que a adição dos fertilizantes, dos nutrientes, no solo, vai aumentar a concentração desse elemento no tecido vegetal e, consequentemente, vai aumentar a produtividade, que é essa curva aqui, num ângulo bem elevado, que a gente pode visualizar esse aumento, tá? Aí ela vai chegar nesse ponto, que é que ele não atingiu 100% da produtividade dela, mas é um valor considerado adequado porque está lá próximo, 99, alguma coisa. O que significa isso? Como que se chama essa concentração crítica, como está chamado aqui nessa ponta da seta? Essa concentração crítica é o valor do elemento, do nutriente lá no tecido da planta, que é interessante a gente conhecer para cada cultura e para cada região, porque eu sei que se eu estou com essa concentração, com esse valor, abaixo dele, o crescimento ou a produtividade vão ser reduzidos, porque ele já vai estar na zona de deficiência, tá? Então, conhecer a concentração crítica das culturas, das variedades, que com certeza pode diferir, é muito importante. Acima dessa concentração, eu tenho aumento, na produtividade, mas esse aumento não é tão elevado igual a gente tinha ali na zona de deficiência. Ela ocorre um certo aumento e aí ele estabiliza. Por quê? Porque a gente atingiu a zona adequada, a quantidade do elemento que é a ideal para a planta, vamos dizer assim, ideal não, mas que não vai promover. Você pode continuar adicionando elementos, fertilizantes no solo, vai aumentar a concentração desses elementos no tecido da planta. No entanto, a produtividade ou o crescimento da planta não vão ser alterados, tá? Então, isso é bom, pensando financeiramente? Não, porque não interessa para o produtor colocar muito
nutriente no solo, assim, acima, né? Que não fique na zona de deficiência, porque se você colocar um valor muito elevado de nutriente, que aumente lá no tecido, a produtividade daquela cultura vai ser igual se ela tivesse aqui no início, tá? Então, financeiramente, você tem que trabalhar com um valor, uma concentração que seja financeiramente viável. Então, aqui, por isso que a concentração crítica é interessante você conhecer, porque se estiver acima dessa concentração crítica, um pouco acima, está perfeito, porque ele já está chegando na produtividade dessa cultura máxima, né? E se eu continuar aumentando o nutriente lá no solo, que vai aumentar a concentração do elemento lá no tecido da planta, eu vou ter exatamente o oposto. Em vez de eu estar beneficiando o crescimento e a produtividade, eu estou prejudicando, porque estamos na zona de toxidez. É onde o acúmulo em excesso do nutriente promove a toxidez na planta. E aí a gente pode ter aqui, nessa zona, sintomas nas folhas, nas plantas de toxidez. Podem ser com certeza sintomas diferentes, mas igual a gente tem aqui na zona de deficiência. A planta ela mostra para a gente visualmente quando ela está na zona de deficiência e quando ela está na zona de toxidez, porque ela muda completamente tonalidade, formato, crescimento, arquitetura, enraizamento, enfim, ela altera essa parte morfológica. Só que quando isso chega para a gente visualizar, né, esses sintomas, dentro da planta isso já aconteceu bem antes. Então, está tão grave o problema que ele já está se manifestando visualmente. Por isso que é interessante conhecer a concentração crítica e trabalhar sempre acima dessa concentração, né, aqui no início da zona adequada, com valores próximos à concentração crítica, para não ter nem perda de dinheiro, nem deficiência e nem toxidez do elemento. Bom, então como eu comentei ali, os sintomas na planta podem se dar por excesso ou por deficiência do nutriente. E quando a gente tem excesso ou deficiência do nutriente, a gente diz que a planta está com uma desordem nutricional. Tá? Então, as desordens nutricionais, elas são sempre relacionadas com a função daquele nutriente na planta. Então, os sintomas que ele vai promover naquela planta vai estar literalmente relacionado com a função do elemento. Tá? Então, como exemplo aqui, se faltar, né, nitrogênio para a planta, um sintoma característico é a clorose nas folhas, ou seja, o amarelecimento dessas folhas. Por que isso acontece? Porque o nitrogênio ele está diretamente ligado na estrutura da clorofila e também na estrutura de outras proteínas. E se há falta de nutriente, principalmente neste caso o nitrogênio para essa planta, não vai ter clorofila. A clorofila é o pigmento responsável pela coloração verde das folhas. Consequentemente, essas folhas vão ficar amareladas, apresentando clorose. Tá? Então, a diagnose desses sintomas nas plantas, principalmente aquelas cultivadas no meio com o solo, é bastante complexo, né, da gente determinar. Por quê? Porque às vezes pode ser confundido uma deficiência nutricional ou um excesso, né, uma desordem nutricional, vamos dizer assim, com um sintoma de vírus, ataque de vírus, presença de vírus. Porque existem sintomas de desordens muito parecidas com sintomas de vírus, e isso pode acabar confundindo a análise visual. Por isso é interessante estar sempre cuidando da planta. É importante, por isso, para evitar aquele problema da confusão com o vírus, fazer análise do solo, então análise física e química do solo, e também a análise da folha.
Porque não adianta só verificar quanto de elementos, quanto de nutrientes existe no solo, se eu não conheço quanto tem na folha. E vocês viram que aquele gráfico no slide anterior era em relação à concentração do elemento no tecido foliar, no tecido da planta. Então, conhecer essa concentração crítica no tecido da folha é possível graças a análises foliares. Tá? Outra coisa também que é importantíssimo é que existe uma reciclagem do nutriente das folhas, principalmente entre as folhas velhas e folhas novas. Então, as folhas, à medida que elas vão envelhecendo e elas senescem, os elementos que estão compostos nessas folhas velhas, antes dela morrer, ela passa, né, ela transfere para as folhas novas. Né? São todos os elementos que conseguem ser transferidos para as folhas novas? Infelizmente não. Apenas os elementos que têm a característica de serem imóveis no floema, porque essa reciclagem, né, dos elementos acontece via floema. E quais seriam então esses elementos? Nós temos aqui nessa tabela alguns exemplos, né, sendo um deles o nitrogênio, potássio, magnésio, fósforo, cloro, sódio, zinco e molibdênio. Então, esses elementos são característicos deles saírem de plantas de folhas velhas para as folhas novas. Enquanto que esses outros aqui, que são caracterizados como elementos imóveis no floema, cálcio, enxofre, ferro, boro e cobre, não vai ter essa reciclagem. Então, a folha velha que contém esses elementos, ela vai morrer sem passar esses elementos para as folhas novas. E outra coisa interessante saber sobre a mobilidade dos elementos é uma dica já para saber, para tentar já separar qual é o problema visual que está aparecendo, qual o sintoma visual que está aparecendo nas folhas. O sintoma de clorose, por exemplo, ele está nas folhas velhas ou ele está nas folhas novas? Porque se o sintoma está nas folhas velhas, significa que ele é relacionado a um elemento imóvel, qualquer um desses, porque ele não conseguiu ser translocado. Se o elemento está nas folhas novas, se o sintoma está nas folhas novas, né, então o contrário acontece, né? Então é um elemento, é o contrário. Vamos começar de novo. Se os sintomas aparecer nas folhas novas, o sintoma de clorose, por exemplo, nas folhas novas, o que vai caracterizar? Se eu visualizo um sintoma de clorose nas folhas novas, significa que pode ser qualquer um desses elementos aqui: cálcio, enxofre, ferro e boro, tá? Porque eles não conseguem ser translocados das folhas velhas para as folhas novas. Tá? Se eu vejo nas folhas velhas, né, os sintomas de clorose, então pode ser relacionado a esses elementos móveis também, tá? Porque eles podem faltar completamente, né? Que eles não estão chegando, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre deficiência de macronutrientes, né? Macro e micro, mas vamos começar pelos macronutrientes, né, que a gente visualizou, mas principalmente vamos falar dos NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Como eu falei para vocês, a deficiência do elemento está ligada à sua função. Então, dentre os elementos, o nitrogênio é o mais exigido pelas plantas, e isso por todas as plantas. Ele é constituinte de vários compostos que as plantas precisam, como, por exemplo, aminoácidos, proteínas e também ácidos nucleicos. Tá? Então, qualquer deficiência
do elemento nas plantas vai promover uma inibição do crescimento, ou melhor falando, o crescimento vai ser reduzido. Como a gente pode visualizar aqui nessa foto, onde nós temos o crescimento da parte aérea e do sistema radicular de abobrinha, que foram cultivadas com e sem o nitrogênio. Então, aqui na parte de cima, eu tenho o vaso com a abobrinha que recebeu nitrogênio. Então, vejam que as folhas estão bem verdinhas, né? Bem desenvolvidas. Então, houve um certo crescimento normal, né? Enquanto que debaixo as folhas não se desenvolveram, estão muito menores, né? E ainda num tom verde amarelado, quando não amarelo igual essa aqui. Além do efeito na parte aérea, temos o efeito também no sistema radicular. Então, o nitrogênio, na planta que recebeu nitrogênio e a planta que não recebeu nitrogênio. Tá? Então, promove inibição do crescimento, ou melhor falando, redução do crescimento. Se a deficiência de nitrogênio continuar, além da redução do crescimento, ela vai também promover clorose, que foi que eu comentei com vocês, né, que é o amarelecimento das folhas, principalmente das folhas velhas, nesse caso por ele ser móvel. Se ainda continuar essa deficiência, ela ficar mais forte, essas folhas tendem a ficar amareladas ou até mesmo castanhas, dependendo da espécie, e elas vão cair da planta, tá? Então, isso é bem característico, como a gente pode visualizar aqui nessas fotos. Aqui nós temos uma foto de uma folhosa normal, e aqui os estádios de deficiência de nitrogênio. Então, no início, ela está começando a amarecer. Aqui um estágio mais óbvio, né, que você já vê que ela está totalmente amarelada, bem mais amarela do que verde. E aqui um estágio mais avançado, em que a folha está completamente amarelada. Além disso, algumas plantas, né, como por exemplo tomate, milho, podem sintetizar e acumular antocianinas em suas folhas, pecíolos e caules. E aí, como a antocianina é um pigmento que promove, né, a cor arroxeada nas plantas, elas podem, essas espécies, né, e outras, né, podem apresentar como efeito, como sintoma do efeito da falta do nitrogênio, a coloração arroxeada nesses órgãos das vegetais, ou folhas, ou pecíolos, ou caules. Bom, o outro elemento que é muito importante para as plantas é o fósforo. Ele é absorvido principalmente, né, dentro da planta como fosfato, então aqui é a estrutura desse fosfato, e ele também, a gente vai falar muito dele, ele é o componente integral de compostos que são importantíssimos para a planta. Então, nós vamos ver muito fosfato, açúcares, né? Intermediários da respiração e da fotossíntese que possuem fósforo, fosfolipídios de membrana, então está lá na estrutura de membrana. Então, é necessário sempre adubação ligada a fósforo. Além disso, ele também é componente de nucleotídeos do metabolismo energético, que a gente vai falar muito, né, sobre o ATP, que é a energia da planta, né, que sintetiza a energia da planta. E além disso, do DNA e do RNA. Tá? Então, um dos sintomas da falta de fósforo nas plantas também é o crescimento reduzido, mas em plantas jovens. Lá o nitrogênio, ali no caso eu mostrei, era uma planta jovem, mas a gente pode visualizar numa planta mais velha, que o crescimento vai ficar sempre menor do que uma planta normal. Então aqui nós temos também um novo exemplo com a mesma planta, a abobrinha, com fósforo, que recebeu fósforo, e aquela parte aérea que não recebeu fósforo, né, do tratamento. Então vejo a diferença de crescimento é drástica, né? Muito menor. E a mesma coisa a raiz. Raiz da planta que recebeu fósforo e raiz da planta que não recebeu fósforo também acaba sendo reduzida.
Além disso, além do crescimento, a falta de fósforo pode promover uma coloração verde escura nas folhas, né? E também as folhas vão ficar mal formadas. Tá? Então, é uma característica muito peculiar. Ainda podem aparecer pequenas manchas de tecido morto nas folhas, né? Essas manchas são denominadas de manchas necróticas, então elas já são escurecidas, né? Necrose, já estão necrosadas. E parecido com aqueles sintomas do nitrogênio, algumas espécies, né, também vão produzir antocianina quando faltar fósforo, e aqui no caso as folhas vão ficar levemente arroxeadas, demonstrando que aquela planta está com falta de fósforo. Caules delgados, então mais finos, mas eles não são lenhosos. E também pode vir a morte, a queda, né, morte das folhas mais velhas. Como a gente pode visualizar aqui, né? A gente tem uma folha normal e à medida que vai evoluindo até a morte da folha. Então aqui também é um experimento da abobrinha com variações, né, progressão da deficiência de fósforo nas folhas. O potássio, ele está presente, é outro elemento que está presente nas plantas, principalmente ele é absorvido, né, nessa forma de ânion, né, o K+. Ele é muito importante na regulação do potencial osmótico das células vegetais. Está relacionado também principalmente com a abertura e fechamento dos estômatos, que a gente já viu essa questão, além de outras funções. Ele vai ativar muitas enzimas lá na respiração e na fotossíntese quando a gente for ver, né? Então vejam que ele é um elemento muito demandado. E o sintoma de deficiência dele também é uma clorose, só que são em manchas ou marginal, né? Que depois essa clorose, à medida que vai faltando mais o elemento, vai evoluindo para necrose. E aqui a gente já pode até visualizar, nós temos aqui uma amostra, né, do experimento com abobrinha, então a folha normal e as folhas com deficiência de potássio. Então vejam que ela ficou toda manchada, toda amarelada. E além disso também houve uma mudança aqui, né? A planta normal que recebeu potássio da parte aérea e a planta sem potássio. Então as folhas completamente amareladas. E o sistema radicular, né? Com potássio e sem potássio. Só para vocês terem uma ideia, aqui, né, um exemplo do milho, né, de alguns sintomas que a gente pode visualizar quando colocados lado a lado. Nós temos aqui uma folha saudável de milho, que é isso que a gente quer sempre. Aqui a característica arroxeada da deficiência de fósforo em milho, então nas bordas das folhas, né? A deficiência de potássio, esse amarelecimento também nas bordas das folhas, que é completamente diferente da deficiência de nitrogênio, que forma como que um V na folha, né? Um é o V ao contrário, né? Então são bastante bem parecidos, mas com V's ao contrário. A deficiência de magnésio no milho, que promove então essas manchas ao longo das nervuras, né, da folha. Aí depois tem outros sintomas, né? Sinais de seca, ferrugem e de utilização de químicos, né? Quando queima, acontece algum problema com a folha de milho. Também podemos visualizar deficiências na espiga. Então nós temos aqui uma espiga normal, né? Que ela tem geralmente de 150 a 225 gramas de peso. Quando temos uma espiga muito grande, não é interessante, porque pode ter algum erro na população de plantas que está pequena e por isso a espiga cresceu. Também nem muito pequena, porque pode ser sinal de baixa fertilidade, população excessiva ou ainda outros.
A deficiência de potássio nas espigas, ela promove pontas mal preenchidas e grãos soltos, não compactadas no sabugo. A deficiência de fósforo interfere na polinização e no enchimento de grãos. As espigas são pequenas, retorcidas e grãos pouco desenvolvidos, como a gente pode visualizar aqui. A deficiência de nitrogênio nas espigas se dá, no caso, né, a planta se esgota no período crítico e as espigas ficam pequenas, com baixo teor de proteína. Os grãos das extremidades não enchem, como a gente pode visualizar aqui. Excesso de nitrogênio também é um problema no milho. No caso, os estigmas, né, que é o cabelo do milho aqui, eles vão ficar verdes quando maduros. Então, podem visualizar aqui o estigma verde, era para ele estar assim, nessa coloração. Né, então, é um problema. E aqui as espigas com falta de água, né, que é outro problema também, que pode até levar à falta de nutriente, porque o nutriente precisa ser transportado pela água. Aqui também nós temos uma variação de deficiências com diferentes nutrientes em folhas de café canéfora. Então aqui no A a gente tem uma folha saudável, enquanto que na figura B já apresentam clorose causada por deficiência de nitrogênio. Então no café já é um pouquinho diferente do milho. Deficiência de fósforo também, tá? Então amarelecimento, com algumas manchas bronzeadas. Deficiência de potássio já é bem diferente, então as áreas necrosadas aqui nas bordas e amarelecimento na folha. Deficiência de cálcio, então a gente vê a folha aqui mal formada também, um leve amarelecimento aqui nas bordas. Deficiência de magnésio, é até que é parecida com o milho, né, que é entre as nervuras da folha, só que a folha daqui é diferente. E deficiência de enxofre, então também um amarelecimento total dessa folha, né? Então, é bom conhecer o sintoma para cada uma das culturas para a gente poder ter o conhecimento e saber distinguir quando ver no campo. Também temos alguns exemplos aqui na soja. Nitrogênio, então a falta de nitrogênio nas folhas inferiores vão apresentar clorose, podem cair, né? Então vejam que elas ficam mais claras. A falta de fósforo na soja vai tornar as folhas menores, com coloração mais verde azulada. Então aquele verde escuro que eu comentei. Plantas raquíticas, mal formação de grãos e número reduzido de vagens por planta. A falta de cálcio na soja é um outro problema, né, que vai deixar as folhas encarquilhadas, que é igual no café que eu comentei com vocês, né, aquela malformação. Clorose, né, que inicia nas bordas e depois vai progredindo para o centro. Colapso do tecido, do pecíolo e queda acentuada de flores e vagens. O potássio na soja também vai acontecer os sintomas nas folhas mais velhas, que vão apresentar, então, esse sintoma de clorose nas margens das folhas. Tá? Ela vai avançando à medida que vai ficando maior essa deficiência para o centro do folíolo, né? Tornando-se necrótica nas bordas. Tá? E, além disso, ainda promove má formação de grãos. A falta de magnésio na soja promove esse outro sintoma, que é o amarelecimento inicial dos bordos das folhas, progredindo também para o centro, principalmente das folhas mais velhas, que vão ficar cloróticas entre as nervuras, como a gente pode visualizar aqui, né? E o enxofre na soja, ele vai aparecer principalmente nas folhas novas, que vão apresentar, né, esse sintoma de clorose, e redução do porte. Depois as folhas ficam amareladas, como se fosse uma deficiência de nitrogênio, mas na verdade é o enxofre. Aqui uns exemplos de micronutrientes em soja, né? Folhas novas, quando a falta de zinco, as folhas novas ficam pequenas e lanceoladas, apresentando áreas cloróticas que podem tornar-se marrons. Então vejam aqui elas bem lanceoladas, encurvamento do ramo principal e baixa produção também de vagens.
Deficiência de ferro em soja promove nas folhas novas o esbranquiçamento entre as nervuras. Depois as nervuras perdem a coloração e podem ficar com manchas necróticas, né, de cor marrom na margem e próximo às bordas. O manganês é outro micro importante, né, para a soja. As folhas novas elas vão ficar amareladas entre as nervuras na falta desse manganês, desse elemento. As plantas vão ter crescimento reduzido e folhas pequenas. Áreas serão necróticas, né, cor marrom, nas folhas à medida que vai agravando a deficiência desse elemento na planta. O cobre ele vai promover uma necrose, né, a falta dele vai necrosar as pontas dos folíolos das folhas novas, que vão progredir também para os bordos das folhas. As folhas vão ficar com aspecto de secas e a cor muda para verde azulado. Então também é um elemento importante. Temos também o boro, que é essencial, uma adubação, né, com boro. Então a falta dele vai promover o desenvolvimento lento dos pontos de crescimento, né, sendo que as plantas podem, além de ficarem pequenas, podem até morrer. Os folíolos das folhas jovens vão ficar pequenos, deformados e com coloração verde azulada, como a gente pode visualizar aqui. Vai ter baixa fecundação de flores e acentuada queda de vagens, o que não é interessante para a soja. E o molibdênio e cobalto, a falta desses elementos vai promover clorose nas folhas, né, semelhantes ao nitrogênio, queda de flores e vagens, redução no crescimento, tanto vegetativo quanto na raiz, no peso das sementes e, consequentemente, na produção. Os nódulos vão ser pequenos e poucos ativos e com coloração interna amarela pálida ou esverdeada. Então, a gente pode visualizar aqui uma área de plantas bem adubadas com molibdênio e cobalto e uma aqui ao lado com deficiência. Então, é visual essa diferença. Então, vejam a importância da adubação acima da concentração crítica, tanto para macro quanto micronutrientes. E elas estão relacionadas sempre, né, a falta ou o excesso desse elemento com a função dele na planta, né, com a importância, seja na constituição, na estrutura, enfim, nas reações em que eles estão agindo. E a gente tem que evitar esses problemas sempre fazendo análises foliares, análise de solo e mantendo a planta sempre sadia, né, bem nutrida para ela ficar sadia e, consequentemente, ter uma boa produção. Aqui são alguns exemplos, existem outras culturas, outros elementos que vocês podem visualizar lá na apostila ou nos livros da área de Fisiologia e Nutrição de Plantas.